Bonjour, pessoas! Bom, como vocês sabem, tem o curso de retorno de nodos e agora em 2025 nós estamos passando pelo processo que envolve um ajuste do eixo. Então a gente termina esse borogodó todo que veio do eixo de Áries e Libra e agora a gente começa a explorar, principalmente a partir de março, tá? Mas pensa que a questão nodal, ela está ligada aos eclipses, tá bom? E a gente não avalia eclipse, aliás, nada, né? A gente avalia de maneira isolada. Mas a gente tem os primeiros eclipses do eixo de Peixes e Virgem em março, né, e depois volta ali em setembro, mas eles não terminam, tá? 18 meses nesse desenvolvimento. Então, no curso de nodos, eu explico, né, toda a teoria, o que que é um nodo, como que você avalia, principalmente em relação ao seu próprio mapa. E uma coisa que eu vejo que causa às vezes confusão pelas perguntas que chegam, né? E o tal do retorno nodal? Porque é o seguinte, a gente ouve muito sobre o retorno de Saturno, né? O famoso retorno de Saturno. Todos os anos a gente fala de revolução solar, né? Mas a revolução solar ela é só uma técnica, tá? Preditiva no mapa do ano, tá? Mas a gente tem retorno de tudo na realidade. Então você nasceu no momento, certo? O relógio astrológico está ajustado para aquele momento. Ao longo da sua vida, os planetas que vão, né, que são esses ponteiros indicadores na astrologia, eles retornam ao seu ponto de origem em determinados ciclos, tá? Os nodos não é diferente. Então nós temos, por exemplo, né, você nasceu lá bonitinho, né, veio ao mundo, chorou nesta maravilha de mundo, né, não chegou sorrindo, e você nasceu aí com o eixo nodal. Então, lembra que o eixo parece aquela ferradurazinha assim, né? Então, o eixo norte e o eixo sul está invertido, tá? Nós temos o retorno, por exemplo, o primeiro retorno, que é quando os eixos voltam àquela posição do momento em que você nasceu, tá? Que você veio para essa bênção de mundo. Então, por volta dos 18, 19 anos, né? 18 e meio. Então, no primeiro retorno, a gente tem um certo amadurecimento. Se você já passou dessa idade, assim como eu, né, eu quero que você olhe para a sua vida, o que estava acontecendo lá, nesse processo dos 18 meses do teu eixo, de retorno nodal, tá. Então, por exemplo, a gente vê de uma maneira bem genérica, às vezes essa transição, né, que começa ali para uma vida adulta e depois consolida realmente, né, com o tal do retorno de Saturno, mas é o momento que você sai da fase da adolescência. Embora vamos combinar, né, que a gente está conhecendo um monte de adolescente de 40 anos, mas enfim, a gente termina a adolescência e começa a adentrar ali na fase adulta, né, termina os teenage years, né, em inglês. Então, você começa a ter um certo amadurecimento da realidade que te cerca, sabe? Poxa, e aí, né? Geralmente a gente tem, claro, essa questão de carreira nesse momento, o que que eu vou fazer, o que que eu vou estudar, mas é muito mais do que isso, sabe? Eu percebo o retorno de nodos, claro, correspondente ao que está no próprio mapa da pessoa, porque a astrologia é individualizada, como um momento em que o relógio dá um ajuste, assim, sabe? Ó, tá indo para o caminho? Tá fazendo muito sentido? Que acontece muitas vezes pessoas que, por exemplo, chegam nessa fase, até estudaram para algo, tinham um objetivo e ali começa: "Opa, espera aí, mas será que é isso mesmo?". Começa a ter outras referências e a se questionar, tá. Então existe um certo amadurecimento, isso pode ser na escolha da carreira, se a pessoa tiver os nodos na área de relacionamento, muito provavelmente vai ser alguma questão, de repente, dentro da questão das relações, né, a questão da identidade, o que eu sou, como eu me sinto, o que eu gosto, o que eu não gosto, mas aí dentro de um processo mais, amadurecido nessa trajetória, do que é lá quando a gente está no início da adolescência, certo? Então é um momento de transição. Pensa nos retornos como sempre um momento de transição e de amadurecimento para o que ele inclina e indica na promessa natal. Aí depois a gente tem o segundo retorno de nodos. Esse eu acho babado. Esse eu gosto de usar muito nos meus atendimentos, eu avalio muito o segundo retorno de nodos, porque o que que eu vejo, tá? Na nossa vida, a gente está, digamos que você está lá dirigindo não, né? Navegando com, sei lá, seu veleirinho da vida. E você está indo para um porto. Se esse porto não for o porto indicador, se você está, né, um pouquinho perdido, esse segundo retorno de nodos, ele vem assim, ó, porque ele vem depois do retorno de Saturno, tá? E ele também, se você usar outras técnicas, você vai ver que ele ajusta com a profecção, tá? Então, é como se você quisesse, ou se a vida te colocasse em situação para você revisar muito, sabe? Tá, peraí, ó, tudo que eu fiz, tudo que eu conquistei, tô feliz, mas não tô. Tá bom esse relacionamento? Não tá, né. Às vezes acontece, por exemplo, se tem uma questão nodal do eixo 10, né, 4 e 10,
é muito comum ver transição de carreira literalmente acontecendo nesse processo dos 18 meses. Então entenda o que que é essa reavaliação, a realidade que você está ali executando, o que que não está ajustado, porque o processo do retorno traz essa reflexão e, de novo, lembra que tem pessoas que não usam a astrologia como ferramenta. A vida vai apresentar situações para você, ó, pegar teu barquinho e, opa, eu acho que é aquele porto lá, e fazer essa rota, esse ajuste, tá? Bom, depois nós temos o terceiro retorno, né? Aí já vem numa fase um pouquinho mais avançada, por volta dos 55, 57 ali. Aí entenda, poxa, você já passou dos 50, você já está lá beirando 60, né. Então, tem essa questão da reflexão, mas perceba que você já está numa outra fase da vida. Tem muita coisa que você já conquistou, tem muita coisa que você já viu que você não vai conquistar, tem muita coisa que você diz: "Nossa, era tão importante para mim, agora, tipo, não é", né. Porque quando a gente vai envelhecendo, eu imagino eu que já estou com 45, quando eu tiver, sei lá, com 60, já tem tanta coisa que eu olho na minha vida que eu digo: "Meu Deus, isso era tão importante para mim lá nos meus 20 e tantos, e hoje não faz a mas olha, não tem peso nenhum", porque tem um processo de amadurecimento acontecendo. Então ali a gente tem uma reflexão, mas entenda que você está numa fase da vida muito mais madura. Então a gente já tem uma reflexão muito mais do que eu aprendi, do que eu não aprendi, do que eu ainda levo, do que: "Ai, não faz mais o menor, né, o menor ponto de relevância aqui". É óbvio que você está avaliando o mapa, respeita a individualidade astrológica daquele mapa, ou seja, a promessa natal, tá? Aí vai ser carreira porque é nodos, porque não, às vezes é uma questão com filho, sei lá, o nó do norte está na casa 5, tá? É um mapa que indica a possibilidade. Então eu posso ter 200 pessoas com mapas diferentes, indicadores diferentes, tá? Aí a gente tem depois o quarto retorno, que é um pouco mais à frente, por volta dos 75, não, 74, 76, né? Aí já é muito mais fiz, não fiz, valeu a pena, né? Existem coisas, claro, porque nós estamos, digamos, no momento da humanidade em que a gente dura mais. Vamos ver com toda essa questão, né, da maneira como a gente está vivendo a vida, se vai ser mesmo, né? Mas já tem muito mais, uma questão bem mais madura, bem mais, assim, de resolução. Fiz, não fiz, deu certo, não deu, algumas frustrações, de repente, natural da vida, né, a vida não é um pirulitinho. Mas o que que é interessante de tratar nessa questão preditiva, né. Se você, por exemplo, se você está agora o seu eixo norte é peixes com o eixo sul, em virgem. Você é uma pessoa que está passando pelo seu processo, começando, né, o processo de retorno nodal. Lembra que ele não termina em 2025, é um processo de 18 meses ligado ao eixo dos eclipses, tá? Eclipses geralmente vêm com marcos de mudança, tá? Eclipses em astrologia mundana é uma coisa, em astrologia natal é outra, tá? Então, aqui a gente está falando de astrologia natal. É, agora, se você tem, por exemplo, como eu tenho o meu nó do norte em Virgem e o meu nó do sul em Peixes. Então tá invertido. Meu Deus, deu tilt, não sei avaliar. Gente, entenda que se você está avaliando um ciclo completo, se ele está no incompleto, ele está no meio do ciclo, certo? Então, se você está nessa mesma questão, você também tem essa posição que não é bem um retorno, mas você está no, digamos, no ponto de amadurecimento e de entendimento do ciclo. Então, observa como foi o último retorno que você viveu, dependendo da sua idade, e se você está no meio do caminho, está valendo a pena? Você está, assim, a vida provavelmente está te levando para isso, tá? Porque, como eu falei, não vai ter nada na sua realidade que não está no seu mapa. Mas o que que é legal de astrologia como uma ferramenta útil e prática? Se a gente vê que a gente não está bem ainda no caminhozinho, se tem alguma coisa que precisa ser feita que a gente não está fazendo, pegar esses 18 meses, cara, engata uma primeira e faça, tá? Aproveita o fluxo, é uma onda que vem. Então aproveita para pegar essa onda, né, pegar o seu jacarezinho para ir até a praia, tá bom? Senão a gente também leva às vezes os chacoalhões, tá? Eu vou fazer uma análise técnica aqui, eh mais para a gente treinar, tá. Eu particularmente, eu sou advogada de ver mapa, ver mapa, ver mapa, ver mapa, interpretar, ver as possibilidades, ver o que aconteceu, tá. Porque isso ajuda muito, senão a gente fica com muita teoria, né, a gente fica lendo aforismos, a gente fica lendo trocentos mil livros, fazendo trocentos mil cursos, mas e aí, o que que a gente pega disso? Porque você não pode interpretar, pelo menos na minha visão, se você não concorda, tá tudo certo, continuo te amando, como quer ver? A minha casa 2 é de Capricórnio, tá. Uma vez eu vi uma interpretação que era somente baseada em Cronos, mitologia de Cronos. Ok, mas e aí, como é que eu pago os meus boletos com isso, entende? Eu gosto dessa visão mais prática, tá. Outro ponto também lembre sempre que aforismo, seja o de Cardin, seja o de Morin, seja qualquer aforismo, Machado, não interessa.
Eles são pequenas interpretações para você ter um gancho de uma lógica, tá. Sempre veja a proposta que está ali no seu próprio mapa ou no mapa que você estiver avaliando, tá. Eu particularmente acho que essas análises práticas ajudam bastante e eu sentia muita falta quando eu comecei, tá. Então se você acha útil, coloca aqui para mim que eu trago mais. Primeiro de tudo, quem já fez o curso aí de promessa natal, né, lembra que a gente sempre tem que ter um objetivo de leitura. Se você é bem leigo, tá, eu vou deixar aqui o link do curso de nodos, que ele tá bem fácil de entender, tá, ele tá numa linguagem bem simples, acredito eu, tá. Então nós temos aqui Cláudia Schiffer, maravilhosa, né, ó, ela tem o eixo norte. O que que eu estava falando dos nodos, tá? Essa ferradurazinha aqui, tá? Não sei se dá para ver direito aí na tela. Então, o eixo norte, tá? Ele apontando para cima. O eixo sul, imagina aquela boquinha, né? Sorrindo assim, porque ele tá para baixo, tá? Tem aquela questão de que o eixo norte é o nosso foco de desenvolvimento e o eixo sul a gente vai se desprendendo, tá? Porém, não quer dizer que você, não assim, que você precise deixar o eixo sul para trás e nunca mais olhar para ele, não, tá? Porque você vai fazer análise com fundamento e com a costura aqui, tá, para você não ver nada isolado. Então eu posso dizer de uma maneira bem genérica que existe uma questão, por exemplo, de um foco para a questão de filhos, para a questão, por exemplo, de processos criativos, de desenvolver o talento dela, de explorar, de repente, alguma habilidade, algum hobby, tá. Isso são assuntos da casa 5. Não sei se ela tem algum talento artístico além da questão da moda, tá, óbvio, né. Eh e aqui o Nodo Sul, eu tenho um processo de desprendimento. O Peixes, ele é um signo de água, ele é ligado a Júpiter pela astrologia clássica. Então eu poderia dizer aqui essa questão da criatividade, de uma certa sensibilidade. Então quando eu falo da questão das artes aqui, que ela tem, claro, né, um ponto forte, não é só que na questão da moda, por exemplo, mas a questão conceitual, né. Eu não sei se ela tem alguma, realmente não sei a biografia dela, mas assim, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma veia artística no sentido de pintura, de música, né. Eh, Aqui, por exemplo, usar muito a imagem dela, né, o próprio corpo, a própria imagem, ela fez isso, né, durante muito tempo. E ó, se eu for cruzando sempre, para onde eu vou agora? Eu vou lá para a carreira. E aí olha que interessante, que é aqui que dá tilts, tá. Eu tenho Marte, que leva ali para o meio do céu, na casa 10, e esse Marte é comandado por esse Sol que está junto com o nó do Sul. Pronto, ferrou. Eu não sei mais fazer análise, porque agora o negócio que estava lá no nó do Norte quer dizer que é do nó do Sul? Naturalmente, ela pode ser inclinada a ter uma carreira de sucesso, ter o destaque, afinal ela tem um Marte ali, que é o regente, do ascendente, é a motivação primária da pessoa, tem muito reconhecimento, ganha muito com isso, mas em algum momento, e aí é legal para quem gosta, por exemplo, de estudar biografias, eu particularmente adoro quando eu leio a biografia de alguém e eu tenho o mapa confirmado, né, o mapa dela é AA, né. E aí você vai vendo os acontecimentos. Pode ter momentos de transição, né, então qual foi a primeira transição? Por volta ali dos 18, 19 anos, né. Como que foi a segunda aqui? Porque a segunda, em relação à carreira, para ela é super importante, né, porque é uma fase ali dos 36, 37, a gente sabe que por mais que isso esteja mudando um pouquinho, né, mas é que nem jogador de futebol, né, tem um certo prazo na questão da idade. A gente tem aqui, às vezes, por exemplo, uma mudança de foco. Às vezes a pessoa começa a focar muito mais em outros tipos de projetos criativos, na questão dos filhos, da família, né. De repente, por exemplo, explora outras questões que podem estar conectada com essa questão de carreira, porque o Sol está junto ao nó do norte, mas vai mudando um pouquinho o foco. Acredito que ela poderia ter essa questão muito crítica, muito autocrítica, muito na questão da força de trabalho, né, mas ela vai, ao longo do processo, se desvencilhando um pouco disso e se permitindo muito mais. Então, óbvio, já pela carreira ela deve ter tido, um rigor muito rígido, por exemplo, de repente de rotina de alimentação, tá. Aqui, de novo, pode ter tido movimentos e mudanças que vão acontecendo, tá. Agora ela está no terceiro retorno nodal, né, então é muito, por exemplo, o que eu já fiz, o que eu não fiz. Mas perceba, a gente está num momento em que as pessoas que já passaram 50, 70, cara, eu fiz um mapa de uma pessoa que ela tá com 70 e putz, eu não vou lembrar agora, que ela casou novamente. Ela encontrou a pessoa em aplicativo. Eu achei sensacional, assim, ela tá vivendo um momento muito bacana, às vezes numa época em que a gente olha e a gente diz assim: "Ah, mas já fez tudo, vai o que que eu vou ver aqui, né?". Então eu fiquei muito encantada quando eu fiz o mapa dela. E aqui, por exemplo, analisa o ciclo dentro do ciclo, né, o que que você quer dizer? Então, se a gente está avaliando que ela passa pelo retorno nodal,
Eu tenho que entender também, isso aqui é mais avançado, tá, que o foco do nó do norte dela é Júpiter. Ela tem um Júpiter em água. Quem que vai entrar em água a partir do segundo semestre? Júpiter. Então, a gente tem de 2000 ali, né, segundo semestre de 2024 para 2025, um cenário bem interessante aqui para ela. Então, se ela quiser, por exemplo, se é uma pessoa que vem, de repente você está atendendo, a pessoa quer colocar um projeto, quer explorar algo novo que tem a ver com um talento, né, na questão, por exemplo, de filhos, às vezes são os filhos que vão viajar, que vão explorar algo novo, tá? A gente pode dizer que está muito favorável, tá? Então, quando você analisa um retorno nodal, eu sei que a gente tem uma tendência a pegar coisa pronta, sabe? Ah, a missão, a sua reencarnação, o seu karma, lá. Não tá errado, entende? Mas você pode, se você respeitar o fundamento, puxar os assuntos específicos no momento específico que a pessoa está vivendo. Porque o primeiro retorno nodal, a gente tem as regências em trânsito num outro lugar, entende? E a gente vai tendo também, claro, um amadurecimento das questões que a pessoa quer desenvolver relativa àquele potencial do mapa. Porque a gente não tem só um assunto de casa 5. De repente, sei lá aos 18 ela estava pensando em filhos, de repente isso vem mais para frente, né. Mas ela, por exemplo, poderia estar desenvolvendo um baita de um projeto que ia colocar ela em grande evidência. Né, já que a gente tem a regência que leva para o ascendente, que leva para casa 10. Então entender contextualização, entender que a gente precisa cruzar e costurar, respeitar o fundamento, porque aí você consegue dar nome aos bois, como eu falo, né. A gente sabe essa coisa de transformação, mudança, sim, toda hora tem mudança, toda hora tem transformação, mas no que especificamente? Aí você consegue auxiliar, inclusive, se você trabalha com astrologia, a pessoa, certo? E eu acredito muito que um dos focos, né, de todo astrólogo, o astrólogo é um grande conselheiro, né, então a gente eu particularmente fico muito feliz quando, dentro do auxílio a pessoa consegue fazer algo com a informação que eu passo para ela, né, porque o mérito é todo dela, porque ela pode pegar essa informação e não fazer nada com isso, né, que às vezes a gente faz, né, inclusive com o nosso próprio mapa, tá bom? Então faça essa prática, se você já fez o curso de nodos, me fala aqui, se você está praticando, como que você consegue enxergar esse retorno nodal, se você já viveu ele, né? O meu foi muito, muito literal em todos, assim, os 2, né, que eu já tive, nessa questão de carreira, tá? Mas para outro dia, né? Geralmente eu divido mais com os alunos essas questões, porque aí a gente consegue enxergar mesmo o processo, tá bom? Então use a astrologia, faça a análise e tenta entender no contexto da sua vida com fatos, com acontecimentos, até para você tomar as melhores decisões.